Hoje, mais um dia, quero guardar a palavra de Deus no meu coração. É a palavra que nos sustenta mais do que o alimento e que sustenta todas as coisas por causa da palavra de Deus. E a promessa de Deus é o que nós vamos olhar agora, aquela que ele fez a Jacó e que ainda está de pé, porque o que prometeu é fiel. E ele disse que na descendência de Jacó serão benditas todas as nações da terra. E isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer ainda. Sabemos que existem muitos descendentes de Abraão, mas a promessa foi feita direcionada a Jacó. Então vamos ler. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Interessante que é uma pedra. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aqui a promessa que fará ele voltar. Sim, isso significa que ele fará Jacó ressuscitar e voltar para aquela terra. E não só ressuscitar a Jacó, mas toda a descendência. Porque aqui está, dizendo: a terra que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Então, a descendência de Jacó, essa da promessa, será como o pó da terra e fará voltar, e Deus fará ela voltar para esta terra. E aqui nós que somos cristãos entendemos que Cristo é a pedra angular principal, eleita e preciosa por Deus, mas foi rejeitada, virou pedra de tropeço por alguns que os rejeitam. Mas Jacó estava aqui deitado numa pedra, sonhou, e o Senhor estava perto dele. Isso nos quer dizer também essa mensagem de Cristo aqui escondida na pedra. Porque nós sabemos que Abraão teve muitos filhos e todos se espalharam. E são irmãos, vamos por assim dizer, que estão lutando por esta terra, assim como Esaú. E Jacó tinha aquele conflito, assim como Ismael e Isaque. Então, esses conflitos que são descendentes de Abraão, querendo o direito da terra. Mas Deus vai dar a terra conforme ele prometeu a Jacó, na descendência de Jacó. Quando Deus falou para Abraão: me ofereça teu filho, teu único filho, se referindo a Isaque, se tratava de uma promessa que Abraão creu. E isso foi imputado por justiça. E a partir daí ele teve que fazer a circuncisão para sinal de obediência, porque ele creu em Deus. Vamos ver quando Deus vai cumprir esta promessa feita a Jacó, de fazer ele voltar à terra. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem a casa de Israel: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Casa de Israel, somos a igreja ou são os judeus? Tem o Israel de Deus, que é aquele que Deus prometeu lá, através de Jesus Cristo, né? Que somos nação santa, povo eleito, escolhidos em Cristo Jesus. Então, casa de Israel, essa profecia aqui se trata da casa de Israel. Então ainda não se cumpriu, mas alguns da casa de Israel aqui vão, em algum momento da história, que está profetizado aqui para o fim, vão dizer que estão todos terminados. Vai parecer que eles perderam. Vai parecer que eles foram eliminados, que pereceu a esperança. Aí vem a profecia. Portanto, profetize, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, olha essa promessa. Jesus, quando ressuscitou algumas pessoas ali, alguns milagres, depois que Jesus ressuscitou, mas ainda não era toda a casa de Israel saindo da sepultura, não era ainda essa promessa de fazer a casa de Israel voltar à terra de Israel. Olha que promessa, ainda chama de povo meu. Então, esta é a profecia: eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós, meu espírito, vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, quando saírem da sepultura, saberão que Ele é o Senhor. Quando
entrar nos mortos, naqueles ossos do espírito. Mas para quem que Deus está prometendo abrir a sepultura e fazer voltar a terra de Israel? Aqui está prometendo ao povo dele, a casa de Israel. Prosseguindo no texto, nós vamos saber que povo é esse, que casa de Israel é essa, porque é uma só. Vamos lá ver. Agora aqui nesta parte. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Deus ainda vai cumprir isso. Vai ressuscitar Davi também, vai tirar ele da sepultura, conforme Deus prometeu aqui, para fazer ele voltar à terra de Israel. E ele, o servo dele, Davi, que também é uma parábola para o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, mas aqui é o próprio Davi mesmo. Será rei eternamente. E esse povo, que eram dois reinos, eles nunca mais vão se dividir. Que está aqui, José, um pedaço de madeira para José, um pedaço de madeira para Judá, que se tornaram grandes nações e foram espalhados, e Deus está falando que vai trazer eles de volta, e está trazendo, pela mesma promessa que ele fez a Abraão e Jacó, pela fé, todos os que creem se tornam herdeiros de Deus, porque são circuncisos, são circuncidados, e judeus os que são no coração, os que guardam a lei de Deus no próprio coração, são os verdadeiros judeus. Então, este conjunto é a casa de Israel. Conforme esta profecia que Deus disse que vai fazer de Judá, de José, um só na mão dele. Essa profecia se cumpre em Cristo. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Isso é uma promessa que ainda não se cumpriu também. Tanto a ressurreição quanto esta da aliança perpétua do tabernáculo de Deus está conosco, está no nosso meio para sempre. E as nações saberão que Ele é o Senhor que santifica Israel. Então esse Israel estará com Deus, herdando essas promessas na própria terra de Israel, sendo governados pelo rei Davi e também o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui fala da casa de Israel já no contexto profético do futuro, que Deus vai unir a casa de Israel, santificar, separar e fazê-los herdar a promessa. Pronto, essa é a casa de Israel unificada, que tem a esperança da ressurreição. E em Jesus Cristo, os judeus e os gentios se tornam o povo de Deus. Então, essa casa de Israel aqui é o povo de Deus, que Deus fala, é meu povo. E quem que é povo de Deus? Tanto os judeus que estavam sendo rebeldes, mas que se converterão a Jesus Cristo, serão chamados de volta, enxertados na sua própria oliveira de origem, quanto os gentios, que também estavam rebeldes, mas vieram a crer em Jesus, se converteram e voltaram. E esses gentios também estão incluídos na casa de Israel, que veio de Efraim, mas que também estavam rebeldes, também precisavam voltar a se converter, e essa profecia ainda precisa se cumprir. E esse retorno começa quando cremos em Jesus Cristo. Morreremos em Cristo Jesus e ficaremos aguardando a ressurreição para o cumprimento desta profecia de que Deus vai abrir a nossa sepultura e nos fazer voltar à terra de Israel. Mas ali na terra de Israel, o tabernáculo de Deus estará conosco e seremos separados, santificados. E reinaremos com Cristo, e as nações saberão que o Senhor santifica Israel. Então esse é o Israel da promessa, o Israel eleito em Jesus. Porque quando que vamos ressuscitar? Quando Jesus voltar. E então essa profecia estará se cumprindo. Jesus disse, eu sou a vida, a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós ainda aguardamos esta profecia se cumprir. Dos ossos secos que ganharão vida, que Ezequiel viu. E Deus mandou ele profetizar aos ventos, aos espíritos,
aos 4 ventos, para vir e soprar e trazer vida. O Espírito entrou neles. Então, isso vai acontecer, sim, no tempo da vinda, da volta de Jesus. Quando os mortos ressuscitarão primeiro e os outros serão transformados. Os outros que ainda estão em vida, mas que creem em Jesus e são fiéis a Ele. Então Jesus veio, ressuscitou, transformou o povo Israel dele. E vão reinar sobre as nações. Que nações? Os que restarem. Inclusive nessa profecia diz: e as nações saberão que Ele é o Senhor que santifica Israel. Como que, se não fosse nações restantes, como que Israel ia saber que Deus santifica Israel? Não faria sentido, mas quem vai saber não é Israel. Quem vai saber são as nações que restaram, que vão saber que Deus voltou e santificou Israel. Separou para Ele. E que saberão que o Senhor é Deus, saberão que é o Senhor Jesus Cristo. E saberão que Ele voltou, que Ele ressuscitou o seu povo e santificou o seu povo. E eles reinarão.